Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria chegar até a sua casa para rezar e meditar a palavra de Deus. Nesse programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quarta-feira. Nas quartas-feiras, nós temos como costume aqui nesse nosso canal de evangelização rezar pelas famílias, pedindo a intercessão de São José. E hoje, nosso propósito quaresmal também sugere que a gente reze pelas pessoas que estão no purgatório, as pessoas que já faleceram. Então você lembre dos seus familiares, aquelas pessoas queridas que conviveram contigo e já partiram. Procure fazer uma oração. E assim também, na oração do terço de hoje, se você gosta de rezar o terço, acesse a partir das 7 horas da manhã. Nós estamos ao vivo aqui nesse canal de evangelização e rezando o terço, lembrando das famílias, das pessoas que precisam de orações. Vamos juntos, então, fazer a nossa oração de hoje, quarta-feira, pedindo a intercessão de São José. Pegue também a sua Bíblia e vamos rezar juntos. O Evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 5, versículos 17 ao 30. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra de Deus, a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um texto muito bonito. João, ele escreve de uma forma muito rebuscada, assim, é gostoso de ouvir o Evangelho de João. Mas às vezes João, ele usa alguns termos, algum jogo de palavras que deixa o texto um pouco confuso, um pouco mais difícil de ser entendido.
Mas esse capítulo 5 de João é de uma riqueza muito grande, muito lindo esses textos. E o texto de hoje fala desta unidade do Pai com o Filho. O Pai ama o Filho e revela tudo o que é seu ao Filho. E o Filho, olhando o Pai fazer, faz a mesma coisa. Esta unidade, o Pai no Filho por meio do Espírito Santo. A Trindade Santa que habita em nós também. Por isso nós precisamos estar atentos aos ensinamentos de Deus e ver aquilo que Jesus fazia para que também nós possamos fazer. Dar continuidade nesta história de salvação. Mas aquelas pessoas, elas ficavam escandalizadas, porque elas estavam formatadas num projeto de lei. E tudo aquilo que era novo, apresentado por Jesus, havia uma dificuldade de entendimento. E aí você vai dizer, nossa, mas eles conviveram com Jesus e não entendiam? E eu digo, hoje, passados 2000 anos, ainda existem muitas pessoas que têm essa resistência quanto aos ensinamentos de Jesus. E quanto mais o tempo passa, parece que as pessoas elas se fecham ao invés de se abrirem aos ensinamentos. Esta formatação social que muitas vezes tenta esconder Deus da vida das pessoas, ao invés de dizer, nossa, olhem para os ensinamentos de Jesus e vamos tentar colocar isso em prática. Olhem para os projetos de lei de Jesus, que podem auxiliar na nossa formação humana, no entendimento do que é o ser humano e assim nós poder viver uma vida mais justa e mais igualitária. Não digo que precisamos formatar as pessoas, nem na condição social e nem na condição financeira, mas olhar para o outro como irmão e como irmã. E aí Jesus vai nos falar também de uma outra realidade que às vezes a gente olha assim de uma forma um pouco confusa. Até aqueles que estão mortos, que estão nos túmulos viverão. Esta é a fé que nós professamos. Quando nós rezamos na oração do creio, desceu à mansão dos mortos. Naquele instante em que Jesus ressuscita, ele desce à mansão dos mortos para resgatar aquelas pessoas que não o conheceram, as pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver com ele. Aqueles que fizeram o bem vão para a vida eterna, aqueles que fizeram o mal para a condenação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, diante do Evangelho de hoje, vamos rezar pelos nossos familiares, mas rezar também pelas almas que estão no purgatório, para que elas possam também despertar para o amor de Deus e Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos rezar uns pelos outros, vamos nos fortalecer nesta caminhada de fé, procurando aprender com Jesus, através das suas palavras e dos seus gestos, e colocar isso em prática na nossa vida. Pensemos um pouco sobre isso. Vamos receber a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, um santo e abençoado dia, bom trabalho e até o próximo programa.